Olá pessoal, aqui quem está falando é o Matheus. Nós estamos iniciando mais uma aula aqui no nosso curso de estudo bíblico no livro de Apocalipse. Eu gostaria de convidar você para iniciar esse momento agora, fazendo uma oração comigo. Gostaria de convidar você que me acompanhasse em oração. Senhor Deus, nós estamos aqui gratos pelo ensino que nos é dado, por nós estarmos crescendo e aprofundando neste livro. Que nós possamos crescer em conhecimento, em amor e em graça, que nós possamos ouvir o chamado do anjo e sairmos da Babilônia. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos? Então, vamos lá. Nós estamos agora na nossa 28ª aula. Tem sido uma longa jornada no livro de Apocalipse. Por isso eu gostaria de convidar você a nos acompanhar, a compartilhar essa aula, esse momento com mais pessoas. Você pode estar vendo no seu grupo de familiares, no seu grupo de amigos. Você pode estar compartilhando essa palavra, desse texto tão difícil, obscuro, que muitas vezes nós temos que lidar, para mais pessoas, para que elas possam entender, para que elas possam conhecer, para que elas não possam ser levadas por engano. E nós sabemos muito bem que o livro de Apocalipse é um livro que atrai muito engano. Muitas pessoas enganam e prejudicam a vida de muitas e muitas pessoas. Ok? Então, continuando, nós já estamos carecas de saber. Nós lidamos com a estrutura de septenários. O livro de Apocalipse é esse livro que se divide em diversos blocos de 7. Nós vimos o primeiro bloco de 7, que acontece logo na introdução da carta de Apocalipse, com as 7 cartas para as 7 igrejas. Capítulo 4, capítulo 5, João é levado aos céus, e ali nos céus ele participa da liturgia celeste, onde ele vê a figura no capítulo 4 do Criador. No capítulo 5 ele conhece a figura do Cordeiro, aquele que redimiu todas as pessoas. Ele está sentado à direita de Deus. Os dois são adorados por toda a criação. E nós temos um livro que possui 7 selos, que são abertos em um evento de 7. Os 7 selos são abertos a partir do capítulo 6, indo até o capítulo 8. No capítulo 8, nós temos nos primeiros versículos a última trombeta. E nós então reiniciamos o ciclo de 7. Agora com o último selo. Agora nós iniciamos no capítulo 8 com a 8ª trombeta. E as trombetas são tocadas até o capítulo 11. Sabendo que existe uma estrutura para cada um desses septenários. As primeiras 4 selos e trombetas são feitas de forma mais rápida, a quinta e a sexta com maior detalhação do que está acontecendo e dos seus efeitos na Terra, seguidas de uma espécie de interlúdio em que algum outro evento é contado. E por fim nós chegamos a esse último sétimo selo, 7ª trombeta, e tudo se reinicia. Até que nós chegamos no momento que é central para o livro de Apocalipse, porque até o capítulo 11, toda a história era constantemente repetida. A história era contada e se repetia, e depois era como se contasse de novo. Mas a partir do capítulo 12, nós iniciamos um novo ciclo no livro de Apocalipse, um ciclo em que as coisas começam a ganhar uma nova característica, em que não há mais tanta repetição, mas se vai de uma espécie de início ao fim. Nós somos apresentados no capítulo 12 a imagem da mulher e a imagem do dragão. No capítulo 13 nós somos apresentados a figura das 2 bestas, e nós observamos que o dragão, a primeira besta e a segunda besta, formam a oposição contra a humanidade. O dragão, a primeira besta especificamente, ela é conhecida por um nome, o número 666. Nós observamos então que no capítulo 14, o Cordeiro e os 144.000 que são introduzidos no capítulo 7, se eu não estiver enganado, no capítulo 7, eles se colocam em posição para guerrear contra o dragão e as bestas. Por fim, essa é a estrutura que nós temos nesses capítulos que introduzem os personagens. Se você quiser entender melhor, nós temos aulas sobre cada um desses capítulos aí. No passado, você pode voltar nas aulas anteriores para aprender mais. Por fim, nós chegamos no capítulo 15 e no capítulo 6, onde nós temos um septenário diferente, em que não se reinicia a história com um final nela em si mesma,
Mas ela continua a história apresentada no capítulo 12, da mulher sendo perseguida pelo dragão, e depois que o dragão não consegue perseguir a mulher, ele traz para si outros agentes, que são as bestas, que elas sim vão conseguir perseguir os filhos da mulher na terra. No capítulo 15 e 16 nós temos o último dos septenários, que é o das taças. A ira de Deus se consuma contra toda a criação. Nós observamos, por exemplo, que essas taças, assim como as outras, a taça, os selos, trombetas, todas elas possuem o imaginário dos selos que está sendo utilizado aqui, né? Todas elas lembram as pragas do Êxodo, ok? Nós observamos e estudamos detidamente cada uma dessas taças, o significado delas, mas no final elas trazem essa noção. Por fim, os reis da terra, após o derramamento da sexta taça, se reúnem para guerrear contra o Cordeiro, e eles falham na sua missão. Eles se reúnem em Armagedon para uma batalha, mas está consumado. A batalha deles não frutifica. Eles nem mesmo chegam a ter uma batalha. A sétima taça é derramada e a vitória do Cordeiro é concluída. Nós conversamos também sobre em qual momento da história essa taça ela se coloca, seja no meio da história com a cruz de Jesus ou no final da história, como tradicionalmente se acredita. Nós observamos as duas posições aqui na nossa classe. E nós observamos que apesar de quer a pessoa pense que vai ser no futuro, quer a pessoa pense que já aconteceu na cruz do passado, nós vimos que existe uma forma de se lidar com esse texto dentro da estrutura teológica que um Apocalipse se apresenta e está tudo bem. Se acreditar se vai ser no futuro, a taça ainda será derramada ou se a taça foi derramada, o importante é que existem formas corretas, responsáveis de lidar com o Apocalipse e formas que não são tão responsáveis, e nós estamos tentando sempre ser o mais responsáveis e corretos o possível no nosso líder aqui. Nós vimos que cada uma dessa série de 7, como nós trouxemos essa citação, declarou e reafirmou firmemente que o anjo com a autoridade da sexta trombeta chamou de o mistério de Deus, né? O mistério de Deus é que Deus se coloca conosco e o desígnio de Deus atinge o seu clímax nesse último dos selos. Essas recontagens de selos que vai sempre olhando para o mesmo evento por meio de uma perspectiva diferente, para apresentar a mesma situação, para apresentar a mesma história, para apresentar o mesmo enigma para nós, meus irmãos. Continuando, nós observamos, e essa foi a nossa última aula, no capítulo 17, que um anjo aparece para chamar João para que ele veja uma grande prostituta. A grande prostituta que está assentada à beira das águas. Assentada à beira das águas, que de onde vêm as duas bestas. Além disso, o anjo leva ele para o deserto. Esse lugar é interessante, porque o deserto já apareceu no capítulo 12. E ele chega lá e ele não cita, embora seja a grande prostituta, mas ele vê uma mulher. Nós já falamos sobre o mistério dessa mulher e que existe duas linhas de interpretação em que essa mulher pode ser uma outra mulher e ela seria totalmente independente com a mulher do capítulo 12, enquanto outras pessoas acreditam que essa mulher na verdade é a mulher do capítulo 12, só que corrompida, e eu particularmente apresentei essa perspectiva, né? A situação da mulher, então, de paradoxal de estar no deserto em sofrimentos, mas ao mesmo tempo estar sendo protegida por Deus, ela é resolvida. É como se a mulher tivesse tomado a decisão e agora ela está assentada sobre a primeira e a segunda besta, ou melhor, num híbrido dessas duas bestas que nós temos apresentadas no capítulo 13. Essa mulher que era protegida por Deus, ela toma a decisão de se assentar sobre a besta. E ela serve em seu ministério, ela faz a sua função, ela vive a sua vida agora a partir das corrupções proporcionadas pelas bestas anteriores. E ela se oferece para as pessoas para se prostituir ali naquele lugar, naquela situação. Ela se prostitui com os reis da terra, conforme o texto de Apocalipse capítulo 17 nos diz. Ela está vestida de vermelho, ela está adornada da mesma forma como as pessoas faziam, como os nobres romanos faziam da época. E essa é uma razão de espanto para João no capítulo 17, a qual o anjo ele
promete explicações. A explicação é um mistério. E essa indicação, meus irmãos, como eu disse para vocês, ela precisa ser levada a sério. A gente não deve simplesmente identificar a mulher, nem a besta, com Roma, embora a identificação esteja aí. Porque se nós fizermos essa identificação rápida, a gente perde de vista tudo que está sendo falado aqui. Porque a gente insere apenas na história como se fosse apenas aquela Roma do passado e acabou. O perigo está lá atrás, no passado, na história. Como se o perigo não estivesse disponível e presente aqui para mim hoje, para mim e para você. Tá bom? Mas esse texto ele tem a intenção de demonstrar todas as formas de impérios que existiram. Esse texto ele é anti-imperial, ele é contra Roma e contra outros poderes também que surgiram em toda a história, como nós enfatizamos aqui. Sem parte, uma parte urgente da compreensão de João sobre a autoridade política e religiosa corrupta. Roma é apenas uma manifestação atual do mistério da mulher e da besta. A continuação de uma história espiritual marcada pela presença promíscua daqueles que escolhem falsos deuses. Essa história atingirá seu ápice no capítulo 17, versículos 16 e 17, em que nós vemos que a besta se volta contra a mulher e a destrói. Os reis combatem contra o cordeiro, né, os chifres. Eles combaterão contra o cordeiro, eles se atacam a mulher também. Por fim, quem era essa prostituta foi a pergunta que nós tentamos responder no final da nossa última aula. Mas agora, meus irmãos, a gente vai voltar e continuar a nossa leitura e nós vamos mais uma vez responder essa pergunta no final da nossa aula, tá bom? Vamos ler o capítulo 18 do livro de Apocalipse, juntos. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Tinha grande poder, e a terra ficou iluminada com a sua glória. Ele gritou com voz forte: Caiu! Caiu Babilônia a grande! Tornou-se antro de demônios, abrigo de todo espírito impuro, abrigo de toda ave impura e abrigo de toda fera impura e odiosa. Pois do vinho do furor de sua prostituição beberam todas as nações, e com ela se prostituíram os reis da terra, e os comerciantes da terra se enriqueceram com seu luxo faustoso. Ouvi outra voz do céu dizendo: Saí dela, ó meu povo, para não vos associar a seus pecados e não receberdes as suas pragas. Seus pecados amontoaram-se até ao céu. E Deus lembrou-se das suas iniquidades. Pagai-lhe com a mesma moeda, restituí-lhe em dobro o que ela fez. No cálice que ela serviu, servi-lhe o dobro. O quanto ela se enchia de glória e de luxo, devolver-lhe agora em tormento e aflição. Pois ela dizia em seu coração: Estou num trono qual rainha, não sou viúva, nunca conhecerei o luto. Por isso, num só dia, as pragas a surpreenderão. Morte, luto e fome. Ela será devorada pelo fogo, pois o Senhor Deus, que a condenou, é forte. Os reis da terra que se prostituíram com ela e participavam do seu luxo, ao enxergarem a fumaça do incêndio, vão chorar e bater no peito. Vão se manter longe dela com medo dos seus tormentos e dirão: Ai, 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 ó grande cidade! Babilônia, cidade forte, uma hora bastou para o teu julgamento. Os comerciantes de toda a terra também hão de chorar por causa dela e ficarão de luto, porque ninguém mais vai comprar suas mercadorias. Carregamentos de ouro, prata e pedras preciosas e pérolas, linho e púrpura, seda escarlate, madeiras perfumadas de todo tipo, objetos de marfim e de madeira preciosa, de bronze, de ferro e de mármore. Canela, temperos e perfumes, mirra e incenso, vinho e azeite, flor de farinha e trigo, jumentas e ovelhas, cavalos e carros, escravas, vidas humanas. Os frutos que tanto desejavas afastaram-se de ti. Toda a opulência e esplendor terminaram para ti e nunca mais se encontrarão. Os comerciantes de tudo isso, que às custas dela se enriqueceram, vão se manter longe com medo dos seus tormentos e, chorando e em luto, dirão: Ai, ai, ó grande cidade, vestida com um linho fino, púrpura e escarlate, enfeitada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Uma hora bastou para destruir toda essa riqueza. E todos os pilotos e navegantes, marinheiros e quantos trabalham no mar mantiveram-se longe
e ao verem a fumaça de incêndio puseram-se a gritar: Que cidade foi igual à grande cidade? E jogavam cinza na cabeça, e chorando em luto gritavam: Ai, ai, ó grande cidade! Com tua grandeza se enriqueceram todos os que tinham navios no mar. Bastou 1 hora para ficares arruinada. E tu, ó céu, alegra-se por causa dela, e também vós, santos, apóstolos e profetas, pois Deus julgou a vossa causa contra ela. Aqui nós terminamos a nossa leitura do capítulo 18, pelo menos vamos até o versículo 20, depois nós daremos continuidade. Meus irmãos, nós vimos no final do capítulo 17, na nossa leitura anterior, na última aula, que os reis, que eram os chifres que estavam sobre a cabeça da besta, se voltaram contra a mulher. E eles agiram de forma a destruí-la, e uma destruição um tanto quanto assustadora. Meus irmãos, nós vemos depois um anjo aparecendo no capítulo 18, declarando a queda dessa Babilônia, a queda dessa mulher que foi descrita como prostituta no livro de Apocalipse. Um anjo aparece descrevendo. Esse anjo, ele está vestido com glória e a terra toda fica iluminada com sua presença. Uma forma de demonstrar o quão autoritativa é a mensagem desse anjo. Esse anjo aparece falando que ela caiu e dá uma declaração. Onde a Babilônia estava era uma terra, um antro de demônios. Logo depois, no versículo 4 ao versículo 8, nós temos a aparição de uma segunda voz. Não mais um anjo, mas uma voz que vem do céu. E essa voz vem com um conselho: saiam da Babilônia o quanto antes vocês puderem. E a continuação do nosso capítulo, nós vemos que aqueles que estavam alinhados com Babilônia, eles começam a se lamentar. Primeiramente, os comerciantes se lamentam do versículo 11 ao 14. Do 15 ao 17, uma classe específica de comerciantes, agora comerciantes ricos. Logo depois, nós observamos que comerciantes marítimos, trabalhadores do mar, pessoas que cruzam o mar para vender e também enriquecer, eles também se lamentam no versículo 18 e 19. E por fim, no versículo 20, nós temos que o que é lamento para uns é alegria para os outros. Os céus, os santos, os apóstolos e os profetas, aqueles que foram perseguidos por ação da Babilônia, eles se alegram, eles se regozijam, porque Deus julgou a causa deles. Um anjo glorioso que aparece no versículo 3 para falar sobre a queda da Babilônia, ele anuncia a sua queda, fala que ela caiu, ele dá o decreto. Aquela cidade se tornou um ambiente de demônios, espíritos impuros, animais impuros e feras impuras estavam ali. O vinho da prostituição da Babilônia afetou todas as nações, e todas as nações e reis da terra beberam. Elas se fornicaram com a Babilônia, e muito mais do que isso, enriqueceram às custas da Babilônia. Ela foi literalmente usada por esses outros reis. Nós temos então as acusações: idolatria, enriquecimento, tudo isso é acusado pelo que nós podemos ver ali. Nós podemos ver a segunda voz aparecendo no céu também falando, para que as pessoas saiam dela, porque todas essas coisas estão presentes. A fornicação é outro termo para falar sobre idolatria, sobre adoração a outros deuses. O enriquecimento ilícito, ou melhor, o enriquecimento às custas da vida dos mais pobres, dos oprimidos, mais especificamente dos santos de Deus, da Igreja de Cristo. Tudo isso, como nós podemos ver, aconteceu uma espécie de alinhamento, uma união com a primeira e a segunda besta. Ela está literalmente montada sobre a besta que se revelou no capítulo 13. Então, nós temos esse anúncio sobre a Babilônia. Aqui nós temos uma frase: a Babilônia existe onde quer que o poder sociopolítico se una em oposição à adoração a Yahvé.
Uma nova cidade que vai aparecer mais para frente, a Nova Jerusalém, encontra-se onde quer que a comunidade humana rejeite as mentiras e a violência do império e coloque Deus no centro da vida que eles compartilham. Meus amigos, o segundo anjo então vai aparecer. Ele vai falar então direcionado às pessoas que ainda estão na Babilônia. Saiam o mais rápido que vocês puderem desse lugar. Não vos associem aos seus pecados e não recebam as suas pragas. Se associar aos seus pecados é se enriquecer junto da Babilônia. É se enriquecer do mal que ela tem, é adorar os deuses da forma como ela adora, é participar de tudo o que ela tem a te oferecer, do culto ao imperador, do culto a outros deuses, da adoração, do comércio de riquezas, como nós podemos observar que o capítulo 18 ele é focado principalmente no comércio. Nós podemos observar que do versículo 12 se inicia uma longa lista de tudo o que é comercializado. Até mesmo pessoas são escravizadas e tantas outras coisas. O foco aqui está na riqueza comercial, nesse lamento do capítulo 18. E o anjo vem com esse chamado: saia dessa vida. Não faça parte disso. Não se misture com isso. Porque essa riqueza ela vem às custas da vida de outras pessoas. Você não deve participar disso tudo. Essa cidade, Babilônia, está sendo colocada nesse texto para fazer com que as pessoas possam escolher. Você quer participar disso? Ou você vai querer participar da outra cidade que vai aparecer mais para frente para o texto? Do que você quer fazer parte? Dos versículos 9 ao 19, então, nós temos essa série de lamentos em que comerciantes, em que reis, em que comerciantes ricos, em que comerciantes do mar, todos vão se lamentar, porque eles literalmente usavam a Babilônia para o enriquecimento próprio. E o lamento deles é justamente o lamento daquela pessoa que está enriquecendo, que está ficando mais rica, por utilizar a pessoa para o seu próprio fim. Não é o lamento de alguém que ama, de alguém que gosta. É o lamento daquela pessoa que apenas te usa para seus próprios fins mesquinhos e egoístas. Esse tipo de lamento que nós temos expressos aqui. O lamento de alguém que usou para enriquecimento próprio, sem realmente se importar com as pessoas. Parece algo que muitas mães falam para os seus filhos quando falam: você não tem que andar com esse tipo de pessoa, que ele só quer te usar, ele não gosta realmente de você, não é mesmo? Enfim. Meus irmãos, nós podemos observar na tradição profética em Ezequiel, no capítulo 27, nós temos o mesmo grupo de lamentando a queda de uma outra nação, só que agora Tiro. Olha só, Ezequiel 27, 29 a 36. Descerão de seus navios todos os remadores, os marinheiros e todos os pilotos permanecerão em terra. Por tua causa clamarão em alta voz, lançarão gritos amargurados, jogarão pó sobre suas cabeças e rolarão nas cinzas. Por ti raparão as cabeças e se vestirão de luto. Por ti chorarão amargamente com lamentos angustiantes. Entoarão sobre ti um cântico fúnebre, e assim cantarão a teu respeito. Quem era comparável a Tiro, silenciada no meio do mar? Com teus bens saindo pelo mar saciava numerosos povos. Com tuas muitas riquezas e mercadorias enriquecias os reis da terra. Agora está desmantelada no mar, nas profundezas das águas. Tua mercadoria e toda a riqueza que em ti se encontravam foram ao fundo. Todos os habitantes das ilhas estão desolados por tua causa. Seus reis estão arrepiados de horror, transtornados as suas faces. Os mercadores dentre os povos assobiam por tua causa. Vieste a ser objeto de horror para sempre, deixaste de existir. Um ponto interessante é o próximo capítulo. O próximo capítulo ele é famoso e continua um lamento sobre o Tiro, mas agora especificamente sobre o rei de Tiro. E nós conhecemos esse lamento. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: assim fala o Senhor Deus, porque se exaltou o seu coração. Tu disseste: sou um Deus, ocupo um trono divino no coração do mar. És, porém, um homem, não um Deus, embora igualaste teu coração ao de Deus. Esse texto, normalmente, e em certos lugares,
uma tradição se desenvolveu falando que esse texto ele é um texto que diz respeito ao próprio Satanás. Embora em Ezequiel especificamente não se refira a Satanás, tradicionalmente, posteriormente, tradições posteriores passaram a ler esse texto de uma nova forma, enxergando em Ezequiel 28 o próprio diabo, tá bom? Que caiu dos céus. E você pode continuar a leitura de Ezequiel 28, você vai ver claramente falando, ó, tu que caiu, e tudo mais, você pode observar isso. Você vai ver todas essas questões escritas aqui. Você achava que subias aos céus, mas vai descer a cova, é o que é dito sobre o rei de Tiro. Por fim, essas pessoas que utilizavam da Babilônia se lamentam porque eles deixam de lucrar. Mas o final do nosso texto, ele traz essa menção de uma virada para um segundo clamor, para uma segunda canção. A canção de lamento que se inicia no versículo 9 e vai até o versículo 19, ela é trocada por um chamado dos céus, falando: vocês, foi por causa de vocês que isso tudo aconteceu. Vocês pediram para que a sua causa fosse julgada, ó céus, santos, apóstolos e profetas. A sua causa foi julgada. O império de morte e destruição que tem usurpado e destruído a vida de diversas pessoas, a vida de vocês. Isso aconteceu. Vocês agora estão experimentando nova vida. No versículo 20. Esse lamento que nós temos até o versículo 19, ele ainda nos lembra um outro lamento que acontece na tradição dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, mais conhecido como a tradição sinóptica. Especificamente eu vou utilizar a de Marcos, que é um pouco mais curta. Marcos capítulo 12, versículo 1 a 9. Jesus começou a falar-lhes em parábolas. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, cavou um lugar e construiu uma torre de guarda. Ele a alugou aos agricultores e partiu para o estrangeiro. No tempo certo, mandou um servo para receber os agricultores, mais parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores o agarraram, bateram nele e mandaram de volta sem nada. O proprietário o mandou novamente. Não era o capítulo 12, gente. Olha só que situação. Era o capítulo 13, tá bom? Peço perdão. Enquanto Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, olha que pedras, que construções. Jesus lhe respondeu: Estás vendo? Essas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. E quando ele sentou-se no Monte das Oliveiras, defronte ao templo, Pedro, Tiago, João e André o perguntaram-lhe em particular: Conta-nos quando será e qual sinal haverá para estas coisas todas começarem a se cumprir. Jesus então começou a lhes dizer: Cuidado que ninguém vos engane. Muitos virão usando o meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão muita gente. Quando ouvires falar de batalhas e notícias de guerras, não fiquem alarmados. É preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. De fato, há de se levantar nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e muita fome. Isso é o começo das dores. Cuidado quanto a vós mesmos, sereis entregues e castigados nas sinagogas. E o texto continua falando, trazendo esse lamento no capítulo 13, que vai trazendo essa noção de que uma grande tribulação se abateria sobre a cidade de Jerusalém. Essa tradição também é transportada para Mateus capítulo 24. Esse lamento em Mateus 24, ele é maior, mais extenso, vocês podem estar fazendo essa leitura. Esse mesmo tipo de lamento está presente aqui. Está presente aqui. E a pergunta que fica é: quem é a Babilônia descrita? A mulher que está sentada sobre a besta. E aí nós devemos a tarefa de identificar a Babilônia. E tradicionalmente, como nós podemos ver nessa imagem dessa moeda, Babilônia, Roma, era representada como uma mulher virtuosa, justa. Você pode observar os olhos dela que estão vendados e ela está segurando aquele elemento que era o símbolo da justiça, demonstrando que ela era uma pessoa extremamente justa e que extraria justiça para o mundo. Essa mulher honrada que está sentada sobre os 7 montes que nós vemos no mapa acima, descreve os 7 montes de Roma.
Existe essa representação de Roma nesse texto. E por isso nós podemos observar, e muitas pessoas fazem essa equação, que no capítulo 17 e 18, Babilônia é a Roma. Mas a verdade, e sendo bem sinceros, por mais que o imaginário de Roma, o Império Romano, esteja presente aqui, tudo que é dito sobre Roma também pode ser dito sobre outros impérios, como Sodoma, Gomorra, sobre Babilônia, sobre Tiro, que nós lemos aqui hoje, sobre o império de Nínive, a capital Nínive, que veio trazer destruição sobre Israel, além de Roma. Todas essas nações, todos esses impérios, essa forma de imperialismo e essa forma de lidar com o mundo está presente aqui, está sendo atacada pelo autor de Apocalipse. Porque Roma até mesmo pode se ir, mas outra Roma surge. A verdade é essa, meus irmãos. E a tradição bíblica se refere especificamente contra essas nações. E claramente, o autor de Apocalipse utiliza imagens do Império Romano. Mas a prostituta especificamente é Roma? Ora, a gente observou há pouco tempo atrás que a besta, ela também era Roma. E a mulher está sentada sobre Roma, e muitas pessoas entendem que a Babilônia é a Roma aqui. Mas a besta também não é Roma, e a mulher não está sobre a besta. Por isso, muitas pessoas entendem. E aqui, muitas pessoas, não significa que 100%, tem gente que vai acreditar que a Babilônia ainda é Roma também. É outra forma de falar da mesma Roma. Mas outras pessoas entendem que aqui nós temos uma acusação contra Jerusalém. Nós temos uma acusação contra a capital do império, contra a capital dos judeus, lembrando-nos, é claro, que o livro de Apocalipse foi escrito depois do ano 90 e no ano 70 a cidade foi condenada, assim como no passado, quando os profetas falavam que Jerusalém seria condenada por causa de seus muitos pecados, por causa de sua muita idolatria, por causa do seu enriquecimento e porque eles estavam cometendo diversos pecados e não guardando a lei de Deus, trocando Deus por qualquer outro. Aqui nós sabemos que Roma pode ser o caso realmente de ser a Babilônia, mas talvez a Babilônia seja a Jerusalém, falando assim como a cidade caiu, e aqui andando na esteira dos profetas, essa Jerusalém que caiu e que foi destruída, esse templo de Herodes que foi derrubado, ao qual a profecia de Jesus dizia a respeito, tudo isso aconteceu porque ela andava de mãos dadas com a besta, porque ela permitiu com que cultos ilícitos pudessem se instalar nela. Então, por um lado, a mulher do capítulo 18 pode ser uma referência a que no futuro o Império Romano vai cair. Ou talvez seja uma manifestação de Jerusalém caiu porque estava andando de mãos dadas com Roma. Tá bom? Essas críticas elas acontecem no Antigo Testamento a todo tempo, o que se chama principalmente a cidade de Jerusalém como uma prostituta, ou então até mesmo todo o povo judeu como uma prostituta, e por isso que ela é destruída. Inclusive isso vai fazer sentido, porque ela está montada sobre o Império Romano, a besta, mas os reis que estão alinhados se voltam contra a mulher e depois de terem tirado tudo que eles tinham dela, a destroem, a largam e a vão embora. Enfim, possibilidades. Referência ao Império Romano no futuro, referência a Jerusalém no passado. O importante, no final, mais do que saber identificar quem, é saber que é o padrão. O padrão que se estabelece para a vida, chamando as pessoas, saiam desse lugar, saia desse estilo de vida, não se misture, não faça parte disso. Porque como eu tenho tentado enfatizar aqui, João possui críticas contra o que ele está vendo ali. Mas João conhece a história e sabe que Roma é só mais um agente. É só mais uma manifestação. Agentes continuaram na história. Nós temos agentes hoje. Quem é a Babilônia? Quem é a besta hoje, no mundo em que nós vivemos? Qual o estilo de vida que a besta hoje propõe pra gente?
Qual seria o império que tem usado as pessoas para ganhar lucro para si mesmo e trazer destruição? Nós estamos vivendo nosso estilo de vida baseado nos padrões que o mundo, o império do momento, disso nós devemos viver, ou nós estamos vivendo conforme a lei de Deus, o caminho de Cristo? Meus irmãos, eu estou terminando essa aula e eu deixo essa pergunta: qual o caminho que nós estamos seguindo? Qual o caminho que nós seguimos? Porque Apocalipse, acima de tudo, e eu quero deixar isso muito claro, diz respeito sobre culto, adoração, liturgia, mas acima de tudo sobre discipulado e vida discipular, sobre como viver a vida perante Deus. Essa é a nossa pergunta. Como nós vamos viver a nossa vida hoje? Como nós vivemos o nosso caminho perante o Senhor? Que nós possamos colocar a nossa vida perante Deus, nos perguntar: será que eu tenho sido fiel de verdade? Será que eu vivo um padrão mais parecido com aquele que nós vemos no livro de Deuteronômio, com o que Moisés revela sobre o caráter de Deus, ou com o Sermão do Monte, com o que Jesus revela sobre como nós devemos viver? Será que eu estou vivendo mais parecido com as epístolas do apóstolo Paulo, Pedro e João, com os evangelhos e a mensagem de Jesus? Ou estou vivendo a vida como o mundo quer que eu viva? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer nesse momento. O anjo chama, ela caiu, a voz fala: saiam. Que nós possamos ouvir a voz. Porque, continuando, a gente vai observar que existe uma outra opção de vida, tá bom? Nas próximas aulas. Nós estamos caminhando para o fim dos nossos estudos em Apocalipse. Por enquanto era isso que eu tinha para falar para vocês. Vou terminar com uma oração. Um grande abraço. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento, que o Senhor falasse conosco. Nós te agradecemos porque o Senhor se faz presente aqui, que a sua voz seja ouvida em nosso meio, que nós possamos ter a nossa vida transformada, que o nosso relacionamento contigo possa ser transformado, que nós possamos resplandecer a tua face, a tua verdade, Senhor Jesus Cristo. Que nós não nos deixemos moldar pelo império das trevas, de morte e destruição, pelos agentes terrenos do reino das trevas aqui. Porque nós aprendemos, Pai, que em Apocalipse o dragão pode talvez não atingir-nos, mas ele levanta duas bestas para fazer a tarefa dele aqui na terra. E nós não podemos ouvir o seu chamado, e nós somos chamados para sair de todos aqueles que se alinham com a besta. Senhor Jesus Cristo, nos guarde, que nós possamos viver a vida conforme o padrão do Cordeiro. Em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor, que reina contigo o Espírito Santo, um só Deus, hoje e sempre, nós oramos. Amém. Um grande abraço a todos. E é isso aí, até a próxima aula. Compartilhem, encaminhem para mais pessoas. Façam com que esse ensino possa ser importante e possa transformar a vida de alguém, tá bom? Um abraço, tchau.